Boa tarde, senhoras e senhores. É uma satisfação receber a todos nesse dia. Declaro aberta a 23ª audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, em cumprimento à Lei Municipal 12.721, do ano de 2000, quando serão apresentados os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, né? Zero Educação aqui. Gostaria de convidar para integrar a mesa de autoridades dessa audiência pública o senhor secretário José Roberto Poianas, o senhor Leandro Maestro, diretor de dívida ativa, a senhora Juliana Suficiel, contadora da Prefeitura, e o senhor Marlon Geleski, contador também da Prefeitura Municipal de São Carlos. Agradecer aqui a presença do senhor vereador Júlio César Pereira. Temos aqui uma justificativa da ausência do nobre vereador Roselei Françoso, mas uma de seus assessores, a Rita, vai estar acompanhando a sessão. O vereador Ditinho também justificou, pediu para o seu assessor Batista acompanhar, demais membros da Secretaria da Fazenda, Lino, Márcio, a galera que veio, imprensa. Nós fizemos o entendimento aqui com o secretário e esta audiência terá duração mais ou menos de 2 horas, que foi o que nós combinamos. O senhor vai ter um parto para fazer a sua explanação de uns 30 minutos, suficiente. Após esse tempo, nós abriremos para perguntas dos senhores vereadores e também das pessoas que estão acompanhando aqui a sessão. Agradecer também a presença do nobre vereador Lineu Navarro, autor da lei, e passo a palavra para Vossa Excelência usar a tribuna e fazer a sua explanação. Boa tarde a todos, aos colegas de trabalho, vereador Lineu Navarro, vereador Júlio César, presidente Lucão Fernandes, colegas de trabalho. Passarei a falar sobre as atividades específicas da Secretaria Municipal de Fazenda, bem como o seu organograma. Ela é composta no organograma, como podemos acompanhar aí, pela chefia de gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda, pela assessoria de controle da dívida fundada, pela Superintendência de Administração Tributária e pela Superintendência de Execução Orçamentária, que hoje está sendo acumulada pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. O organograma específico, nas suas atividades, para a gente ser mais específico, a assessoria de controle da dívida fundada, as funções dela é controlar os precatórios existentes, zelando pela ordem cronológica de pagamento. Isso aqui que nós estamos fazendo, na verdade, é o que consta nas atribuições da Secretaria, mediante a vigência da lei. Portanto, com a adesão do município à emenda constitucional 62, o controle dos precatórios é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde o município ele faz o recolhimento de 1,43 da receita líquida corrente, e quem faz os pagamentos na ordem dos precatórios é o próprio Tribunal de Justiça. Porque o município, vereador Lineu, fez adesão à emenda constitucional 62, que na verdade também já deixou de existir também a partir desse ano. O segundo item é atualizar os precatórios promovendo a informação aos órgãos competentes, inclusive o Tribunal de Contas. Boa tarde, vereadora Laide. Instruir os processos de compensação de débitos com os precatórios. Compensação de débito é aquele contribuinte que possui um débito com o município, e existem aqueles fornecedores que transitarem em julgado possuem crédito, então faça a compensação.
Também é obrigação da Assessoria de Controle da Dívida Fundada confeccionar relatórios e documentos sobre a dívida fundada para encaminhamento ao Poder Judiciário, Tribunal de Contas e outros órgãos. Cabe à Superintendência de Administração Tributária, que hoje ela é administrada pelo Márcio, que é funcionário de carreira. As funções dessa Superintendência de Administração Tributária são a gestão do ingresso de receitas, gerir o ingresso das receitas derivadas originárias no patrimônio público, auxiliar na execução e controle do orçamento programa e do orçamento plurianual, em articulação com a Superintendência de Execução Orçamentária, apresentando estudos e relatórios do comportamento econômico das receitas. Promover estudos na área tributária, culminando na elaboração da estratégia visando incremento na arrecadação de tributos. Proferir decisões administrativas nos casos de sua competência e instruir os processos administrativos para análise de decisões superiores. Elaborar ações de intervenção em setores externos e que tenham impacto na Secretaria Municipal de Fazenda. Alguns dados realizados pela Secretaria Municipal de Fazenda com relação ao Departamento da Arrecadação, que hoje quem está a cargo está responsável do funcionário Lino Gasque. Gerir as ações referentes aos lançamentos, fiscalização e arrecadação dos tributos municipais, promover a integração das atividades das unidades subordinadas para o lançamento e fiscalização dos tributos, promover estudos e controles da aplicação da legislação tributária, apoiar as instâncias superiores nas decisões relativas à sua área de competência, subsidiar propostas de diretrizes, normas e procedimentos dentro de sua área de atuação. Nós temos um gráfico aqui logo mais abaixo, onde mostra que a arrecadação dos tributos vem sendo, da arrecadação própria, vem num crescente nos últimos 3 anos. A divisão de arrecadação de fiscalização tributária, fiscalizar os tributos municipais, acompanhar as receitas provenientes de transferências tributárias intragovernamentais, estabelecer a estratégia de ação fiscal de acordo com as diretrizes emanadas pelo Departamento de Arrecadação e instâncias superiores, elaborar pareceres e manifestações fundamentadas na área de sua competência para a instrução dos processos administrativos, cumprir plantões fiscais e oferecer orientações tributárias aos contribuintes, efetuar o lançamento de impostos sobre serviços e taxas municipais. A divisão de cadastro imobiliário, que está a cargo do Maurício, também é funcionário de carreira, organizar, controlar e atualizar permanentemente as informações cadastrais de todos os imóveis urbanos do município, incluindo os distritos de Santo Eudócio e Água Vermelha. Fornecer as instruções necessárias aos setores responsáveis pela política tributária do município. Fornecer o suporte para os demais setores administrativos nas áreas do planejamento físico-territorial, projeto, licenciamento e fiscalização de obras. Coordenar os serviços relacionados ao atendimento ao público no que concerne ao fornecimento de informações fundiárias e cadastrais. Belo trabalho, viu, Mário? Bom trabalho. Colaborar nos processos de modernização do sistema de informações urbanas. Cabe à divisão de cadastro mobiliário, que está a cargo do Faustino, mas ele está em férias, né, Alexandre? Está de férias o Faustino? Administrar, controlar o cadastro de contribuintes sujeitos aos tributos mobiliários de competência municipal. Promover aberturas, alterações e baixas de inscrições de atividades profissionais exercidas por pessoas físicas ou jurídicas. Efetuar o lançamento dos tributos mobiliários, em articulação com a divisão do cadastro imobiliário, é imobiliário mesmo. Acompanhar a arrecadação dos tributos de sua competência, instruir os processos administrativos relacionados aos tributos de sua competência, acompanhar a execução do convênio firmado com a Secretaria da Receita Federal para o lançamento, fiscalização e arrecadação do Imposto Territorial Rural, o ITR. Desenvolver ações coordenadas para o cadastramento e recadastramento dos imóveis rurais, em articulação com as outras secretarias municipais, inclusive com a Secretaria da Agricultura. Ao Departamento da Dívida Fundada, que também está ao cargo do Leandro Maestro. Promover a inscrição e a cobrança administrativa da dívida ativa do município,
emitir certidão substitutiva da dívida ativa em casos de retificação de lançamentos, promover o controle contábil dos créditos tributários em dívida ativa e executar as operações, revisões e cancelamentos das inscrições em dívida ativa. Aqui também tem um quadro interessante que nós conseguimos, graças ao refis que nós fizemos no ano passado. Nós iniciamos 2013 com R$ 139.542.000 em débito inscrito em dívida ativa em valores nominais, e no final do ano de 2014, nós estamos com R$ 137.569.000. Isso significa que esses 2,5 milhões aqui, na verdade, foram oriundos do refis que nós tivemos um pleno êxito do ano passado no transcorrer do exercício, foi coroado isso, e, na verdade, então, teve um decréscimo no valor da dívida ativa. A divisão de serviços integrados do município, que está sob responsabilidade do Alexandre, que também é cargo de carreira, promover o atendimento ao público proporcionado ao cidadão, tratamento adequado, visando facilitar o esclarecimento de dúvidas e soluções de eventuais problemas. Encaminhar pedidos de revisão, parcelamento, isenção e outros requerimentos relativos a tributos de outras naturezas. Elaborar ações e medidas de cobrança amigável de débitos inscritos em dívida ativa, mediante o envio de notificações, atendimento telefônico e outras medidas. Acompanhar os parcelamentos de débitos inscritos em dívida ativa. Aqui existem alguns dados com relação ao atendimento específico do atendimento ao contribuinte, né? Atendimentos do SIM. Observa-se que o mês de janeiro e fevereiro são meses que têm um maior atendimento, um maior número de atendimentos, e depois ele cai. Em março, abril, a tendência é cair. No mês de maio, os vereadores podem perceber que teve um aumento de atendimento, em virtude de uma medida que nós tomamos no intuito de chamar, após passado a instrução normativa que fala sobre o protesto, né, maestro? Então, o contribuinte ele compareceu para que faça um parcelamento ou reparcelamento do débito, e isso ocasionou um aumento no atendimento aos contribuintes. Não é isso, Alexandre? Mais abaixo a gente vê o comportamento do atendimento tanto na Vila Prado como na Cidade de Iraci, bem como na Vila Néria e no Simóvel. Aí tem um total de atendimento, que a gente pode estar visualizando aí. A execução orçamentária eu vou deixar de falar sobre ela, embora esteja sob minha responsabilidade, mas nesse momento, como o Douglas ele tá acumulando tanto a função de secretário de Planejamento e Gestão, e junto com a Superintendência de Execução Orçamentária, ele pegou isso aqui, levou para ele. É claro que a gente tem uma tranquilidade com relação ao relacionamento, não tem problema nenhum, ele está cuidando lá em cima. Ele levou a Fabiano, o Carlos e o Helder, é isso, né? Para fazer junto com ele lá. O departamento financeiro que está a cargo do Sérgio Monsignati, cadê ele? Não veio, né? Que são as funções de coordenar as despesas municipais, prestando informações diárias sobre a movimentação financeira, arrecadação tributária e demais receitas, controlar o caixa e os pequenos gastos, promover o controle do fluxo de caixa e dos bancos, coordenar as compras, a contabilidade, a tesouraria, o patrimônio imobiliário e o almoxarifado. A divisão de apoio licitatórios, que no organograma do município, isso aqui está a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda, mas em outros municípios que a gente tem conhecimento, ele não fica na Fazenda. São Carlos é uma das únicas cidades que eu tenho conhecimento nesse fórum de secretário de Finanças que nós participamos, que é da Secretaria Municipal de Fazenda. Isso aqui geralmente está vinculado ou à Secretaria da Administração, ou à Secretaria, ou ao próprio gabinete, ou à Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas está aqui também os dados da Divisão de Apoio de Procedimentos Licitatórios, que auxiliar na instrução de processos licitatórios, na elaboração de minutas, editais de licitação e outros documentos pertinentes, processar a inscrição de empresas solicitantes em registro cadastral e sua alteração e seus cancelamentos, acompanhar e auxiliar nas sessões de licitação. Aqui tem um número que nós fizemos de janeiro a maio, que eu pedi para o pessoal fazer o levantamento. Nós tivemos em... Número pequeno, hein, Mário? 68 pregões eletrônicos, carta convite 18, pregão presencial 18, concorrência pública 2, tomada de preço 1 e chamada pública 1. Melhorou. A divisão de compras, que hoje ela está em aberto, não tenho responsável por ela, mas eu tenho a Chayana, que é a chefe de seção de compras, que responde pela divisão, que ela está junto com a divisão de compras e a licitação.
As funções dela especificamente é proceder à aquisição de materiais para as repartições da prefeitura. Isso, na verdade, estamos falando em compras diretas, vereadora Laide. São as compras diretas, isso aqui. Analisar as necessidades de consumo, manter registros atualizados de preço e custo de materiais, desenvolver pesquisa, análise e classificação de fornecedores, adquirir itens para atender os órgãos de administração, emitir relatórios mensais pertinentes à aquisição de bens e serviços, orientar os agentes públicos de procedimentos legais em relação às compras públicas, efetuar pesquisa de preços para instruções processuais, analisar a situação cadastral de fornecedores e materiais e conduzir procedimentos de compras diretas. Eu quero fazer uma observação aqui, senhor presidente, com relação à determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos últimos 4 ou 5 anos, ele vinha orientando e chegou a determinar que as compras do município fossem feitas numa única célula. Eu vou explicar melhor. Durante a gestão do saudoso vereador Norivaldo José de Guzzi, foi instituído o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, para a administração pública direta para a prefeitura, era muito cômodo, assim, transferia-se a responsabilidade da gestão da saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Qual era a obrigação única e exclusiva do município, dos cofres públicos municipais? Era tomar os 15% constitucional para a saúde e transferia-se para o Fundo Municipal de Saúde. Lá eles tinham um presidente, ou um diretor, que era, no caso, o que assinava os cheques, era o ordenador de despesa, junto com o diretor financeiro. Ele tinha um almoxarifado próprio, que na verdade continua sendo próprio porque é muito específico. Ele tinha um patrimônio próprio, que também continua sendo próprio porque é muito específico. Mas as compras eram separadas. E a contabilidade, vereadora Laide e vereador Júlio César, por incrível que pareça, também era separado. Então, assim, na verdade, ele era um órgão independente. E quando nós quando nós começamos a administrar o município, foi dito pelo pessoal remanescente da administração, lógico, que era necessário que a gente fizesse essa junção, na verdade, a unificação disso. Foi questionado no exercício de 2012, foi questionado o ex-prefeito para que ele fizesse isso. E ele falou assim, olha, então eu faço, mas para que a gente não fizer, para a gente não fazer agora, que era eleitoral, foi passado para o 2013. Em 2013, quando nós assumimos a Secretaria de Fazenda, a Prefeitura e a Secretaria de Fazenda, nós se preocupamos não só em fazer a unificação da saúde junto à contabilidade do município, as finanças do município, as compras do município e as licitações do município, porque tudo isso era separado, era apartado, contrariando a orientação que tinha o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o próprio Ministério Público. Nós conseguimos fazer, nós fizemos isso, os vereadores, inclusive, muitos aqui questionavam a questão de falta disso, falta daquilo. Acredito que hoje isso aí já ultrapassamos esse momento, porque conseguimos suplantar aquela situação de que, na verdade, não tinha controle absolutamente nenhum, porque lá não existia um sistema. Inclusive, o sistema nós estamos implantando ainda, né, o Leandro Maestro? Nós estamos implantando na saúde ainda, porque o funcionário público municipal da saúde, não é por inoperância dele, ele não tinha orientação da utilização do sistema para controlar tanto o almoxarifado como o patrimônio, as finanças, sim, as finanças eram controladas sem problema, e a parte financeira, a parte do orçamento também. Mas, especificamente, as compras, vereadora Laide, eles eram de uma forma, eles eram separados. E quando nós fizemos a junção, não se tinha controle absolutamente nenhum. Boa tarde, vereador Penha. Não se tinha absolutamente controle nenhum. Então, nós conseguimos hoje, sim, trazer tudo isso para a administração única, porque a orientação foi do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Naquele momento, ele falou, o secretário, se por acaso o Fundo Municipal de Saúde tem vida própria, então o Fundo Municipal de Educação também haverá de ter, e todos os outros fundos, todas as secretarias poderão ter. Isso não funciona assim. Na verdade, não são um centro de custos, eles são todos interligados entre si. Então, nós conseguimos, naquele momento muito difícil, aliás, está sendo difícil ainda, mas nós conseguimos fazer com que toda a administração da saúde viesse junto ao Poder Público Municipal. Continuando,
A divisão de almoxarifado também é de responsabilidade do Secretário Municipal de Fazenda, que compete a essa divisão promover a elaboração das especificações visando a padronização e a codificação do material, guardar, avaliar e promover o aproveitamento dos materiais e resíduos, reabastecer a administração com os materiais constantes da lista de estoques de material, operar o sistema de suprimento da administração, proceder ao estoque de bens duráveis e materiais de administração, realizar inventário diário, isso é importante, realizar inventário diário das entradas e saídas e movimentação dos estoques, produzir relatório semanal de movimentação de estoque precisando destino, valor e quantidades, bem como níveis de reposição, controlar em articulação com a divisão de compras as demandas das unidades em relação aos empenhos efetuados e rubricas orçamentárias, realizar balanço mensal de estoque, manter níveis de estoque necessários à demanda, obedecendo aos conceitos de gerência e estoque do suprimento como meio de diminuição de custos, inventariar os níveis de perdas e relatar suas razões, bem como proceder à análise crítica dos materiais comprados, observando, particularmente, as especificações dos produtos, prazo de validade e compatibilidade com a demanda dos órgãos da administração. Cabe à divisão de contabilidade promover os registros e controles contábeis da gestão financeira, elaborar os balanços e balancetes, manter o controle de gastos de cada unidade, compatibilizando-os com as dotações orçamentárias e respectivos empenhos, conceber a contabilidade como instrumento de controle de gestão patrimonial, elaborar balanço patrimonial, manter o controle contábil dos contratos celebrados pela administração, colaborar na coorganização contábil de convênios e fundos de recursos provenientes do orçamento próprio ou de transferências intergovernamentais em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. Aqui eu quero fazer uma observação, senhor presidente e senhores vereadores. É no tocante à nova sistemática da patrimonialização da coisa pública a partir de 2015. Todos os objetos públicos, seja bens móveis que já são contabilizados e patrimoniados, mas os bens imóveis, vereador Lineu, ruas, praças, organismos municipais, seja de saúde, as UPAs, as UBSs, de ensino, cemitério, vai ter que ser tudo patrimoniado. Tudo vai ter que ter patrimoniado e valorado. Vamos ter que colocar um valor em tudo isso aí. Como fazer isso? Estamos conversando com a empresa de informática. Existe jurisprudência ou entendimento dos juristas nesse sentido que se façam, ou contabilistas que se façam a valoração disso de forma mercadológica ou de forma simbólica. Então, mas durante o exercício de 2015, senhores novos contadores, Juliana e Marlon, nós vamos ter que patrimoniar coisa pública para virar o exercício de 2015 para 2016. Cabe à seção de empenhos executar o empenhamento das despesas realizadas, observando o limite de crédito no orçamento. Isso aqui com suas fontes, respectivas fontes e tudo mais. Efetuar a indicação de recursos e reservas orçamentárias. Aqui nós fizemos um gráfico aqui para saber quanto que de empenho, né, físico, quanto que foi empenhado fisicamente no exercício de 2000 e... Não, aqui que foi empenhado foi liquidado, né, Mário? Ordem de pagamento. Tá, então, empenho e ordem de pagamento. Tá, perfeito. Tá, físico. Tá. A divisão de patrimônio, obrigado. A divisão de patrimônio imobiliário, organizar os bens adquiridos, classificando-os, identificando-os, controlar os bens recepcionados, incorporados, tombados, armazenados e distribuídos, inventariar os bens imobiliários, selecionar o que devem ou não ser patrimoniados, realizar atualização periódica dos bens imobiliários patrimoniados, efetuar manutenção de reparos preventivos e de melhoramento nos bens, isso é em termos, né?
efetuar a desincorporação dos bens mobiliários doados, transferidos, alienados ou furtados, inventariar, registrar e patrimoniar os bens móveis e semoventes da municipalidade, verificar periodicamente o estado material de patrimoniados, relatando-os aos superiores as irregularidades encontradas. Nós estamos, como eu disse aqui na última audiência pública, nós estamos com um déficit, com um problema de funcionário na divisão de patrimônio. A divisão de patrimônio, nós já recebemos da administração anterior dessa forma, ela era composta por um funcionário, senhor presidente, que na verdade era um chefe de divisão, ele era chefe dele mesmo. Aí, pela questão do Ministério Público, nesses 82, 86 cargos que foram exonerados no mês de janeiro, esses cargos, a pessoa que respondia pelo patrimônio também deixou de, já não está mais lá. Então, como a divisão de patrimônio está junto com a de almoxarifado e as duas pertencem à Secretaria de Fazenda, eu trouxe todas as pessoas aqui e falei assim, gente, é necessário que a gente faça agora aqui uma força-tarefa, no sentido de que o almoxarifado supra a deficiência do funcionário do patrimônio. E isso está sendo feito. Saiu uma portaria, acho que essa semana, acho que foi sexta-feira, né? Saiu uma portaria, nós fizemos, no sentido de que cada secretaria, cada centro de custo, na coisa pública a gente chama isso de centro de custo, que cada secretaria ela faça o levantamento dos seus bens mobiliários e validados por um funcionário da Secretaria Municipal de Fazenda, para que seja validado, para que seja feito junto ao inventário geral do município. Porque estamos realmente com essa deficiência e, como eu disse, eu não quero questionar se pode, se não pode em substituição, enfim. Eu tomei essa decisão de fazer uma portaria ou uma resolução interna para que se faça levantamento do inventário do município. A divisão de tesouraria, guardar e movimentar dinheiro e outros valores pertencentes à prefeitura. Hoje o chefe de divisão de tesouraria é o Otávio, também funcionário público municipal. Guardar e movimentar dinheiro e outros valores pertencentes à prefeitura, supervisionar a movimentação financeira como órgão central para cumprir as diretrizes orçamentárias, exercer as atividades relativas aos recebimentos e pagamentos. A sessão de conciliação e baixas, efetuar e controlar o fechamento da movimentação de caixa, realizar a escrituração dos recebimentos, proceder às baixas dos pagamentos e recebimentos. Ao Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, realizar o planejamento de atividade prevista na Lei, diretriz orçamentária e no Plano Plurianual para o Fundo Municipal de Saúde. Isso aqui, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, senhor presidente, senhores vereadores. O Departamento de Gestão Administrativa e Financeira, isso aqui, na verdade, ele está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Mas como nós unificamos, até por determinação do próprio Tribunal de Contas, como nós unificamos isso junto à Secretaria Municipal de Fazenda, senhor presidente, então, passa a ser responsável desse secretário também a gestão das finanças da saúde. Na verdade, só o organograma da saúde que tinha essa diretoria lá. Então, como eu trouxe as finanças para a Fazenda, eu não. O município trouxe as finanças para a Fazenda, então a Fazenda passa a ser responsável também por isso. E também é um cargo de carreira, com 30 e poucos anos, que está administrando a questão das finanças da saúde. Então, continuando. Acompanhar a elaboração do controle, controlar a execução do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde, supervisionar as atividades contábeis, coordenar a elaboração das prestações de contas ao Conselho Municipal de Saúde, ao Tribunal de Contas e à Câmara Municipal, e planejar, coordenar e estabelecer rotinas de execução das atividades envolvidas nas unidades vinculadas ao departamento. A seção de contabilidade compete proceder toda a escrituração contábil de atos e fatos relacionados com a rotina administrativa do município da saúde, do municipal de saúde. Aqui também é a mesma situação das finanças. Quando trouxemos a questão das finanças para a Fazenda, nós trouxemos também a questão das compras para a Fazenda, e trouxemos as compras diretas, as licitações para a Fazenda, e trouxemos também a contabilidade para a Fazenda. Então, significa, hoje não existe mais um órgão separado do município
que era a saúde. Hoje está tudo vinculado à fazenda. Então, esses funcionários que estavam na Secretaria Municipal de Fazenda, aliás, tem uma observação interessante para fazer aqui, vereador Lineu. Quando nós trouxemos, no final de 2013, me ajude aí, no final de 2013, quando nós conseguimos fazer a junção da saúde junto com a fazenda, houve uma debandada geral dos funcionários públicos que estavam na Secretaria Municipal de Saúde. Quando trouxe, não sei se talvez o Lineu lembre, ou outras pessoas lembram, mas na Secretaria de Fazenda existia aquele corredor que vai até o fundo no gabinete do prefeito, do secretário, à esquerda a Superintendência de Execução Orçamentária e à direita a dívida ativa. Naquele corredor, em frente à contabilidade, eram umas estantes de caixas que faziam o corredor todo. E aquilo, eu tive até uma orientação de um bombeiro, aliás, foi muito bem saudável naquele momento. Ele falou: Poianas, isso é uma coisa extremamente perigosa, isso aqui com você. Então, eu tomei o cuidado, eu tirei todas aquelas caixas que estavam lá, vereador Nil, e alugamos um prédio anexo, junto ao fotógrafo, ao Jorge, fotógrafo ali, e colocamos tudo ali. Agora está com equipamento de incêndio, enfim, que lá, na verdade, guarda todos os processos de pagamentos lá, vereador Nil. E aí, quando nós trouxemos esses funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que, se eu não me engano, era na época da gestão da secretária, acho que do secretário Ricardo, da secretária Denise, não me recordo. Eles simplesmente não concordaram, que acharam que estava sendo uma imposição do secretário de Fazenda, no sentido de trazer eles para trabalhar conosco, e houve simplesmente uma debandada. Significa todos, acho que todos. Ficaram só o Igor e o Guilherme e a Patrícia. E todos, que tinham mais uns 4, 5, foram todos embora, enfim. E aí o que eu fiz? Eu sacrifiquei mais uma vez, a Secretaria Municipal de Fazenda, senhor presidente. Sacrifiquei no bom sentido, porque, na verdade, como se unificar tudo, não tinha mais. Você compra tudo menos remédio. E eu compro só remédio e não compro nada mais do resto. Não, a partir de agora, tive uma reunião com todos, vereador Penha, e todo mundo vai comprar tudo. O almoxarifado da saúde, ele passa a demanda, estou dizendo com relação a compras diretas, o almoxarifado da saúde passa a demanda para a seção de compras da prefeitura, não é compras da saúde da prefeitura, é compras da saúde, e lá se efetua as compras da saúde. Compra-se giz, compra-se tintas, compra-se tudo, tanto para a saúde como para o resto da prefeitura. Foi, assim, na verdade, foi uma situação que tínhamos que resolver e conseguimos resolver. Estou me alongando muito, é isso? Então, ainda é responsabilidade da seção de contabilidade da Secretaria Municipal de Saúde acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial por meio da escrituração própria através do sistema contábil, assegurar por meio de controles específicos a movimentação das variações patrimoniais, confrontando diariamente os dados contábeis para a elaboração das demonstrações contábeis exigidas por lei, elaborar um conjunto com a divisão de finanças e contabilidade os demonstrativos contábeis. Providenciar com base nos empenhos emitidos pela seção de contabilidade o acompanhamento quanto ao recebimento dos materiais e aos serviços e a formalização dos processos de pagamento, emitir e controlar os pagamentos a fornecedores e fornecer os subsídios para a elaboração da conciliação bancária mensais. Abaixo eu tenho o quadro de colaboradores. Está acabando. Abaixo eu tenho um quadro de colaboradores que tem um total de 134 colaboradores municipais, que está todo caracterizado aqui. E agora eu vou para as principais ações da Secretaria Municipal de Fazenda, além, lógico, dessa, que foi uma das mais espinhosas que teve, que, na verdade, foi uma herança que ou o grupo que administrava a cidade anteriormente, ou nós, ou outro grupo que fui administrar a cidade, tinha que fazer, nós fizemos, e acredito que com um grande êxito, que é a questão da união da saúde com a fazenda. Mas as principais ações, além dessa que nós falamos agora, foi a elaboração de publicação de instrução normativa da Secretaria Municipal de Fazenda 002, de 3 de março de 2015, que autoriza o protesto da dívida ativa, que são as CDAs, decreto tributário e não tributário ajuizados ou não do município e de outras providências. A elaboração do ato externo 55/15 de 1 de 4 de 15, da Prefeitura com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, seção São Paulo e cartórios da comarca de São Carlos.
a efetivação de proteses e créditos componentes da dívida ativa do município. A elaboração e publicação do ato externo 6312, de 11/5/12/15, que a Prefeitura estabelece um convênio com o primeiro e segundo tabeliões de notas do protesto da comarca de São Carlos, com cartório, e o cartório de registro de imóveis, objetivando também o termo de cooperação técnica, objetivando a efetivação do protesto de certidão de dívida ativa por conta de créditos componentes da dívida ativa do município. Isso aqui, só fazer uma observação, senhor presidente, senhores vereadores. Isso aqui, o município de São Carlos não tomou essa decisão porque o prefeito, ou porque o secretário de Fazenda, ou porque os colaboradores da Fazenda. Isso aqui foi uma determinação, aliás, uma orientação do senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que ele disse que a gestão, a cobrança de impostos não cabe à Justiça, cabe ao município. E ele disse, inclusive, um artigo assinado por ele, no sentido de que institui-se o protesto por lei federal. Isso não foi o município de São Carlos que inventou. Aliás, a maioria dos municípios que a gente participa nesse fórum de secretário de Finanças, eles já implantaram o protesto, porque trata-se de uma lei federal, significa, hoje se a empresa deixa de pagar, se a pessoa física deixa de pagar um imposto de renda, ou seja, outro imposto federal, ela pode ser protestada. Assim como no Estado também, se você deixar de pagar o IPVA, você também vai ser protestado e você vai entrar no CADIM. Então, deixar bem claro isso aqui, que na verdade foi uma ação em consonância com a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador José Renato Nalini, que tivemos com ele em Jundiaí, se eu não me engano, né, Márcio? A elaboração de instrução normativa que estabelece o valor mínimo de terra nua. Isso aqui é uma outra situação que também no município praticamente não existia. O valor da terra nua não existia um valor mínimo. Então, nós montamos uma comissão orientada... do protesto? Bom, já passou as notificações, né? Foram 13 mil, né? Tá, obrigado. Na verdade, estão me corrigindo aqui, o pessoal da arrecadação, que nós enviamos 13 mil notificações extrajudiciais, por isso que nós percebemos aquele aumento de presença de contribuintes no SIM. Então, foram durante o mês de maio, né? Comecinho de maio, um mês atrás. Foram 13 mil notificações. O ITR, nós instituímos uma comissão de avaliação supragovernamental, né? Civil governamental, colocamos a OAB, o CRC, o CRESSE, o Sindicato Rural, no intuito de instituir o VTN, que é o valor da terra nua, que, na verdade, foi instituído em 4.649, tá? E a partir de agora, então, ele vai ser corrigido anualmente pelo IPCA. Foi feito um convênio firmado com a Receita Federal, onde o município passa a ser o gestor do ITR. Eu vou começar a dar uma acelerada aqui, porque senão o Licom vai ficar bravo comigo. Nós temos a questão de fiscalização, nós temos 19 contribuintes que estão sendo notificados para regularização de pendência junto à divisão de fiscalização. Eu disse aqui na audiência pública da semana passada, eu nem lembro quando foi a semana passada, mas que nós tivemos um aumento real, em percentual, de 3% do índice de valor adicionado, do índice de participação do município no ICMS, que, na verdade, eu acho que nos últimos 10 anos, eu tenho até os dados aqui, eu posso estar melhor, mas nos últimos 10 anos, nós só tivemos ou um valor menor ou um decréscimo. Nós conseguimos alavancar em 3,03, que é um trabalho forte feito para a Secretaria de Fazenda do município, junto à Receita Federal e à Secretaria Municipal de Fazenda. A questão da Volkswagen, que o vereador Ronaldo Lopes arguiu na última audiência pública, aqui eu dei uma detalhada melhor, que na verdade nós estamos fazendo um trabalho junto com os fornecedores e junto com o coordenador da CAT, que é a coordenadora da arrecadação tributária do Estado de São Paulo. Nós estamos tentando, de alguma forma, melhorar o IVA dos motores da Volkswagen. É difícil, estamos trabalhando, é uma lutinha de uma formiga com elefante, mas a gente está chegando lá. E vamos ter resultado positivo, sim. Está bem detalhado aqui. A dívida ativa, o refis, que o vereador Lineu, ele fez alguns questionamentos em algumas audiências públicas passadas, eu trouxe os valores absolutos, vereador Lineu. Foram R$ 13.711.000 à vista
e R$ 6.808.000 de parcelados de junho, julho até dezembro. Eu quero só destacar uma coisa que, segundo a informação do pessoal da arrecadação, diz que esse valor, tanto na questão das consultas, como dos acordos, como dos valores, foram históricos. Eu não vou parafrasear ninguém, mas nunca antes na história desse município houve um refis desse tamanho. Isso eu falo com tanta propriedade que o bancos, o presidente Lucão, nós tivemos 3.700.000 reais que o Banco Itaú fez o recolhimento, não foi isso, Sérgio? Mais 900 mil reais aproximadamente isso o Banco do Brasil, e mais 900 mil reais aproximadamente isso, ou um pouco mais que isso, a Caixa Econômica Federal. Então, significa, nós estamos um trabalho forte, nós fizemos uma correspondência, mandamos direto para o gerente do banco, juntamos o extrato do débito, juntamos o boleto já para fazer o pagamento, e tivemos essa resposta positiva. Uma pena que, na verdade, não é bloqueio, são saques, eles tiraram de nós essa possibilidade aí. Fiscalização tributária, nós fizemos um acordo com o ECAD, no sentido dessas casas de show, casas noturnas, aí, 3 ou 4 da cidade, ou 4 que seja, nós vamos estar fazendo a tributação do ISS nessas casas noturnas junto com o ECAD, que são os valores, o valor que ele lançar lá, o número de pessoas, de participantes, ou de telespectador no show dele lá, nós vamos estar, vai ser base de cálculo por ISS. Nós fizemos a nota legal, a tão propalada nota legal, que falta só a regulamentação do pessoal da administração. Na fiscalização tributária tem os números aqui absolutos com relação ao cancelamento das notas fiscais eletrônicas, que muitos comerciantes, não tão bons comerciantes ou não tão bons munícipes, o que eles faziam? Eles emitiam a nota, recebiam o valor da nota e depois cancelavam a nota e não pagavam o imposto da nota. Porque existia um prazo muito distante, vereador Lineu, entre a emissão da nota e a contabilização e a cobrança do imposto dela. Então, imagina assim, no Simples, ele paga o DAS no dia 20. Ele emite a nota no dia 25 do mês anterior, ele tem 20 dias do mês do pagamento e mais 5 dias, teria 35 dias isso aí. Então, dava tempo dele faturar, dele receber, dele ir lá e ele cancelar a nota. Nós trouxemos isso para 24 horas, e a gente já conseguiu perceber, a partir de maio já, o cancelamento de notas fiscais eletrônicas caiu assustadoramente, de 1.600 veio para 800 e poucas notas. O projeto Juntos, que está acabando de verdade agora, o projeto Juntos é um projeto bacana, que, aliás, eu sou meio, não posso falar muito dele, que até me emociona, é um projeto da Comunitas. A Comunitas é uma OS, talvez os vereadores não tenham conhecimento disso, por isso que eu deixei para o final para falar rapidamente, infelizmente o gestor deu tempo, mas a Comunitas ela é uma OS, essa OS é constituída das principais empresas do país, Boticário, Natura, entre outras, Gessilever, enfim, Henkel, Hearst e tudo mais aí, Bayer, BASF, e pelo menos outra informação que eu tive. Também dos bancos, dos principais bancos privados, e eles, ao invés de quando eles forem fazer aquela renúncia do imposto de renda para alguma entidade, eles preferiram montar essa OS, que ela faz uma gestão junto com a Falcone, consultores e auditores, que ela elege alguns municípios, e o prefeito Paulo Otomani conseguiu ser um desses municípios que ele fez essa gestão junto a essa Comunitas. Essa Comunitas ela veio para o município, junto com a Falcone Consultores, ela fez um rol de metas, não é isso, Mário? Tanto metas para a gente aumentar a arrecadação e reduzir custo, então significa que eles estão focados em cima de nós, tudo que nós fazemos, eles acompanham full time isso, e nós estamos conseguindo, de uma forma direta, ser beneficiado com isso. O que vai resultar isso, nós vamos saber a partir de agosto, né, Mário? Mas significa, é um trabalho muito bacana, e que o patrono disso aqui é o empresário Pedro Paulo Diniz, como ele tem a fazenda da Toca em Tirapina, vereador Penha, existe um consórcio dos municípios, me lembro os municípios, que é São Carlos, Limeira, Cordeirópolis, e Tirapina e Brotas, né? Isso. E Corubataí. São esses municípios, na verdade, que o grupo da Falcone, os auditores da Falcone, eles vêm, eles esmiuçam todas as contas do município, no sentido de que tem os méritos de fazer a transferência do crédito do imposto de renda. É isso, muito obrigado. Gostaria de convidar o nobre vereador Júlio César para que possa assumir a presidência desta audiência e os trabalhos.
Antes, eu gostaria de destacar mais uma vez a presença do nobre vereador Lineu Navarro, Laíde das Graças Simões, vereador Penha, vereador Júlio César, que vai estar assumindo a presidência e a condução desse trabalho, justificar a ausência do nobre vereador Roselei, também do vereador Marquinhos Amaral, que encontra sua mãe enferma, internada, vereador Bragato, que em decorrência do feriado, um acúmulo de atendimento no banco, mas o Manuel está aqui, juntamente com a Rita, e também do vereador Ditinho, que o Batista está aqui acompanhando a audiência. Por gentileza, nobre vereador. Dando sequência à nossa audiência, agora nós iremos abrir a inscrição aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Apenas uma pergunta simples para o secretário Poianos. A situação real hoje dos grandes devedores que foram foco de discussão aqui anteriormente, até em discurso do prefeito, os grandes devedores do município, né, qual a situação real deles hoje, com a dívida ativa, se tem a perspectiva de realmente haver o recebimento e a normalização da situação desses grandes devedores. Boa tarde, vereador Penha, novamente. Os dados são públicos, os nomes são públicos, eu não gostaria de decliná-los agora, até por ser uma questão que... mas eu asseguro para o vereador que todos os devedores do município, principalmente os bancos, existe uma cobrança forte em cima deles, que eu falei agora há pouco com relação à dívida ativa. Eles não pagaram porque eles são bonzinhos, não. Eles pagaram porque viram que existe uma vantagem para eles, que eles estavam perdendo na justiça isso. Então, era talvez um valor que já estava depositado em juízo. Eles preferiram fazer o levantamento e ter o benefício da isenção da multa e dos juros. Todos os devedores do município eles estão sendo executados, até porque isso é a lei de responsabilidade fiscal, vereador Penha. Estão sendo cobrados, mas como os bancos, na verdade eu bato em banco porque só um banco da Rua Episcopal, um antigo banco que eu trabalhava, antigo não, que na verdade não foi aquele banco que eu trabalhei, mas o Banco Santander da Rua Episcopal, ele deve aproximadamente 30 milhões de reais. 30 milhões de reais, presidente Júlio César. Então, significa isso aí, se ele deve ou não deve, está em discussão, trata-se de ISS. É importante ressaltar que eles não devem IPTU, porque é o imposto líquido certo, eles não estão questionando isso. Eles estão questionando, o pessoal da fiscalização encontrou esse valor de 30 milhões, na época, um valor de 30 milhões menos a correção, e está se cobrando, estão questionando a justiça. Como eles têm um corpo jurídico muito forte, muito competente, então eles ficam empurrando com a barriga, embarga, e sobe, desce, e vai para o tribunal, e sobe de alçada. Mas eu asseguro uma coisa para o senhor, vereador Penha. Todos os impostos estão sendo devidamente cobrados, e a relação dos maiores, dos principais devedores, está à disposição dos senhores e também da população de São Carlos como um todo. Pergunto se tem mais algum vereador inscrito. Vereador Lineu Navarro. Boa tarde, vereador Júlio, vereadora Laíde, vereador Penha, presentes nessa audiência. Boa tarde, secretário Poianos. Boa tarde. Quero, em seu nome, cumprimentar e saudar todos os demais servidores públicos aqui presentes. E quero primeiro até fazer um elogio, né? Essa é das poucas secretarias municipais, Poianas, que não desmontou o que foi acumulado de conhecimento dos servidores de carreira, particularmente, não das administrações anteriores, do PT e do PMDB e nossos aliados, mas com os anos, na verdade. Tem servidores que têm 30 anos de carreira e exerceram cargos de chefias em várias administrações, inclusive. Então, queria cumprimentá-lo por ter mantido essa postura diferente da orientação que saiu, sabemos, do governo, e que foi implantada, infelizmente, para a administração pública em várias outras secretarias, habitação, obras, saúde, que ocorreu um verdadeiro desmonte da máquina administrativa penosamente construída.
na cidade de São Carlos. Então, queria cumprimentar você por isso e, obviamente, cumprimentar os servidores na verdade, desta função. Principalmente eles, né, vereador? Oi? Principalmente eles, né? Eles, mas por você ter, acho que, descumprido a orientação que veio de desmontar o que tinha antes, com ranço, na verdade, entendeu? Primeira questão, pô, eu queria saber, a semana passada, teve o procurador jurídico do município aqui, secretário de governo, e ele falou que tinha entrado com uma ação, aí apresentou para a gente, com mandado de segurança, com pedido de liminar, protocolado na Justiça Federal em Brasília, em janeiro, se não me engano, dia 11 de janeiro, 13 de janeiro, em relação à questão da possibilidade de São Carlos ser incluído nos novos cálculos dos índices de correção da dívida repactuada lá atrás, né, que tem penalizado o município de junho do ano passado para cá. E ele falou que na próxima semana estava saindo liminar. Eu queria saber se você tem notícia disso. Você saiu ou não saiu? Eu não tenho conhecimento até esse momento, vereador Lineu. Provavelmente não sai, porque você seria o primeiro a ser avisado, eu acho, até antes do prefeito, se tivesse saído liminar. Acredito, né? que seria um dos primeiros a saber. Também acho. Queria lamentar. Até porque depois fui observar o tipo de ação que entrou. Alguns me falaram, né, eu não sou advogado, mas talvez seria mais simples se tivessem corrido apenas, como fizeram as outras ações de outros municípios brasileiros que estão entrando, apenas no teor da emenda, sem entrar no imbróglio da questão dos bloqueios que temos sofrido desde junho. Talvez seja até o fruto, na verdade, disso, que depois de 5 meses, né, não tenha saído sequer liminar. O processo que passou para nós aqui está parado, a sua tramitação, a última movimentação é de março, dia 13 de março de 2015. Então, queria lamentar a forma que o jurídico daqui, particularmente o secretário de governo, adotou de tipo de ação. Enquanto outros municípios estão em 5 dias, uma semana conseguindo, o nosso jurídico, como o Júlio sempre diz, mostrou a sua total incapacidade e ineficiência. Eu vou reforçar um requerimento que eu fiz há um tempo atrás para a Prefeitura, Poianas. Eu pedi, na verdade, na questão da dívida, que mandassem todos os contratos, na verdade, que foram listados numa resposta para mim. E, obviamente, a contabilidade informou que não estava com contabilidade, deve estar arquivado em outro lugar. Eu vou reforçar porque, efetivamente, não me chegou, né, os documentos oficiais em relação aos contratos que tinham lá atrás, 3 com a Caixa, um com decorrente da dívida do Excel e 3 do Projeto Cura, para me saber os pormenores daquele valor que chegou. Tá? Eu queria saber outra questão. O secretário de governo e o próprio prefeito municipal, o senhor Paulo Roberto, ele tem afirmado o tempo inteiro que quando foi conquistada aquela liminar que abaixou o valor da parcela mensal do pagamento à União do referente à dívida repactuada no ano de 2000 do município de São Carlos, junto à União, deveria o município ter provisionado recursos da diferença entre o que seria a parcela original e a diferença, né, do valor que estava sendo pago pelo fruto da liminar. Queria saber se de janeiro de 2013 até junho de 2014 foi provisionado algum valor pela Secretaria Municipal de Fazenda em relação a essa diferença que continuou sendo pago na administração atual. Até porque esse é o discurso dele o tempo inteiro. A administração anterior foi imbecil, foi imprecisa, né, agiu de má fé, na verdade, e não ter provisionado o valor que poderia, com a queda liminar, suprir essa diferença aí. Concretamente, se provisionou o valor da diferença mensal? Tá. Deixa eu fazer na sequência das perguntas do senhor vereador. Primeiro, com relação à equipe, eu gostaria de agradecer o elogio, na verdade, de ter mantido a equipe. É uma equipe que, como eu sou de São Carlos, eu conheci a maioria dos elementos das pessoas. Elementos é perigoso, na fazenda. Das pessoas, tinha certeza que não ia me decepcionar, não me decepcionei. Alguns ajustes aqui, outros lá. A hora que você faz alguma coisa que você tem o apreço deles, a hora você faz que não tem a concordância, mas, enfim, nós estamos aqui para administrar e administrar da melhor forma possível. E asseguro para o senhor que não foi orientação absolutamente nenhuma no sentido de troca ou não troca. Cada secretário teve a altivez de fazer o que bem entendia. Isso eu garanto para o senhor. No segundo, a questão no quesito dos contratos que o senhor solicitou, eu me lembro perfeitamente naquela audiência pública que nós fizemos, se me falha a memória, em agosto, ano passado, que tratou especificamente da questão da dívida.
Me lembro perfeitamente isso. Eu lembro sim que o senhor solicitou, mas eu não lembro se o senhor solicitou de forma formal, porque, na verdade, talvez o senhor tenha solicitado e ficou... Eu gostaria que o senhor fizesse o pedido por escrito, que isso deve estar nos anais da Prefeitura, até porque é um contrato que nós estamos carregando há muito tempo aí, com certeza não está tão difícil de ser localizado. Com relação aos bloqueios, realmente, a partir de janeiro... Bloqueio não, eu vou mudar o nome. Na verdade, nós... da Fazenda, os próprios vereadores e a própria imprensa trata isso como bloqueio. Não é bloqueio, isso é saque. Sacou da conta. Bloqueio quando existe a perspectiva ainda de retornar de uma situação. Não existe essa perspectiva. Significa, se parar hoje o bloqueio, o município de São Carlos, ele teve sacado quase 65 milhões de reais de ponto. Então vamos falar de bloqueio, porque bloqueio é uma palavra politicamente correta, alguma coisa nesse sentido. Não é. Foi sacado realmente. Então... com relação à pergunta do senhor, mais enfática, dizendo que se foi feito algum provisionamento entre janeiro de 2013 a junho de 2014, eu asseguro para o senhor que não. Mas eu digo uma coisinha a mais para o senhor, vereador Lineu, não é porque nós estamos no campo político oposto que não existe essa situação entre nós. Eu asseguro uma coisa para o senhor, que existiu sim, existiu no mínimo uma posição de não acatar o que podia acontecer na frente. Vamos ser mais claro, empurrou-se a sujeira para baixo do tapete. Alguém um dia vai pagar isso. Foi exatamente isso que a administração em 2006 tomou essa posição. Então, veja bem, eu até entendo que como eles trouxeram para, era 540, 560 mil reais o valor da parcela, trouxe para 158, no momento eu me lembro perfeitamente que o prefeito, naquela oportunidade, o prefeito Newton Lima Neto, ele foi no programa do Gerson Edson Toledo Pisa, no Juquita, e ele falava assim, com uma grande propriedade, que o município tinha conseguido reduzir o valor da dívida. Ele disse isso, eu me lembro perfeitamente, não sei nem se existe esse programa nos anais da Intersom lá, mas eu lembro que ele dizia isso. Só que, não sei se talvez politicamente correto foi não dizer o que aconteceu naquele momento, ele não disse que era uma liminar e que foi conseguida dessa forma. Não me lembro disso. Eu asseguro uma coisa para o senhor, não só ele, como a atual administração, deveria ter feito sim o provisionamento dos 540, dos 158 para o valor atual. Agora, imaginemos que em 2014, em junho de 2014, teríamos que saiu o bloqueio e que nós, inadvertidamente, nessa administração, não teríamos feito o provisionamento de janeiro de 2013 a julho de 2014. Nós teríamos, com tranquilidade, ter feito o refis, que, oxalá, deu certo, que, na verdade, casou, o refis pagaria essa questão dos bloqueios de janeiro de 2013 a junho de 2014. Na verdade, hoje nós estamos pagando o compromisso ainda das parcelas de 2009 e 2010, vereador Lineu. Então, veja bem, nós temos ainda de 2010, 2009, 2010 até 2014 para sangrar tudo isso ainda. Então, o município realmente ele está num período, está numa posição, está aqui o diretor financeiro, que na verdade ele pulsa comigo lá toda hora, nós estamos elegendo o que é mais importante pagar hoje ou pagar daqui a pouco. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma situação que é a questão do ônibus, que ontem, né? Que ele precisa receber lá o subsídio dele, e nós temos entre paga subsídio, paga isso, paga aquilo, assim, nós estamos dando um pouquinho para cada um. Se existisse, sim, mais responsabilidade, vereador Lineu, honestamente falando para o senhor, se existisse responsabilidade naquele momento, lá em 2006, quando conseguiu-se essa liminar, eu acho que o município de São Carlos não estaria sendo sangrado do jeito que está sendo sangrado hoje. E vou até mais longe, vereador Lineu. Eu falo isso de uma forma muito confortável, porque eu pulso junto com aquela secretaria 12 horas por dia e saber a dificuldade que nós temos lá. Nós temos que filtrar o que os secretários estão comprando de 60, 80, 100, 6 mil, 4 mil reais. Está numa situação muito difícil. Eu não desafio o senhor, não, até porque o senhor tem o dom da oratória, eu não tenho o dom da oratória. Mas eu desafio o senhor a ir lá acompanhar o pulsar da secretaria, o senhor e todos os outros vereadores, e a população em geral, a ir pulsar com a Secretaria Municipal de Fazenda, principalmente na tesouraria, onde o bicho pega, na questão das finanças específicas, a ficar lá um dia para sentir como é que é aquele caldeirão. Está dito, vereador. Queria só complementar, então, Poianas, o seguinte. Primeiro que eu me lembro bem, na época, os jornais devem ser testemunha disso,
porque está registrado, em nenhum momento em 2006, o ex-prefeito Nilton Lima falou que tinha ganhado a ação. Em nenhum momento falou isso. O senhor mesmo falou, foi uma liminar que foi conquistada a verdade. São Carlos, como membro, não sei se ainda hoje mas da Frente Nacional de Prefeitos, conseguiu avançar na discussão no Congresso, na verdade, a tramitação da emenda que deu o resultado concreto no final do ano passado. Então, primeiro, desacordo isso. Em nenhum momento ninguém afirmou que tinha ganho a ação. A ação, inclusive, ela foi repassada para o atual governo na fase de transição. Todas as ações, na verdade, foram entregues rigorosamente no da ação, o escritório que era responsável, que pé que estava e que pé que não estava. Está tudo lá no relatório entregue em dezembro de 2012 para a atual administração municipal. A questão que o senhor fala que é irresponsabilidade, eu acho que não é. Eu acho que não é. Se você consegue, na verdade, uma liminar, você, na verdade, você vai passar a viver a partir dali, calcado naquilo. Se fosse isso irresponsável, como o atual prefeito fala, e o senhor falou agora aí, essa irresponsabilidade pega nele também, porque ele também ficou 18 meses sem provisionar nenhum centavo, sabendo, na verdade, que era uma liminar. Porque não tem como desmentir que no relatório está escrito, na verdade, o tipo de ação que era e que era uma liminar. E mais do que isso, em contato com o escritório Andreoli, lá de Curitiba, eles estiveram várias vezes na Prefeitura Municipal de São Carlos, procurando a Procuradoria-Geral do município e falando em relação à ação, que a União, na verdade, estava movimentando a ação na Justiça Federal. E pela arrogância, pelo tupete do procurador do município, nem deu bola. Pior, quando caiu o liminar, os jornais retratam isso, as falas dele que uma semana ia para Brasília e resolvia ele a situação em uma semana. Apesar desta casa ter aprovado uma suplementação da ordem de R$640 mil, dirigida exclusivamente para que a administração municipal contratasse um advogado que tivesse capacidade para tratar desse assunto. Infelizmente, ele continuou com a sua arrogância, como continua até hoje. A ação protocolada em janeiro, que até agora não deu resultado. Imagina se tivesse dado resultado em janeiro, Poianas. Seria fevereiro, março, abril, maio, junho, 5 meses, vezes 5 e pouco, seriam quase R$27 milhões que não teriam sido bloqueados e nem sacados, que é o termo que o senhor passou a usar a partir de agora. Então, quer dizer, uma incapacidade, uma ineficiência do setor jurídico da prefeitura. Eu acho que, na verdade, como a administração é que mais carrega, o que o senhor falou agora, nessa panela de pressão internamente, o senhor deveria fazer gestão junto ao Procurador-Geral do município, para que ele fosse atrás, contratasse alguém com capacidade em Brasília, algum escritório, para tratar desse assunto, já que ele tem demonstrado reiteradas vezes a sua incapacidade de tratar desse assunto em prejuízo do município. Eu queria colocar mais uma questão. Nós estamos tratando de um assunto que é polêmico, e vamos tratar tudo do ponto de vista oficial, até chegar nas conclusões que nós devemos chegar, eu avalio, e com muito cuidado para usar os termos. Eu estou pedindo à Prefeitura, semana que vem, todas as restituições administrativas que foram feitas, de 2013 para cá, de pagamentos de IPTU feitos de forma indevida por contribuintes do município de São Carlos, para poder comparar o valor que foi restituído à empresa Engemasa, que é de propriedade do senhor prefeito municipal, de 120 e poucos mil reais, há poucos dias atrás, frente à crise que se fala que tem do ponto de vista financeiro da Prefeitura Municipal de São Carlos. E eu queria sugerir ao senhor, o senhor falou na verdade que está cortando do que é lado. A Prefeitura ela republicou uma concorrência para contratar a segunda empresa, não sei o que vai ser contratado lá, deve ter, não sei o que é aquilo lá, entendeu? De pesquisa. As duas somam 150 mil reais. Não é isso? E foi republicado esse dia. Foi republicado. Como o senhor é que faz, na verdade, no processo de concorrência, passa pela secretaria a possibilidade do recurso, a empenho e tudo mais lá, obviamente você está sabendo disso. Então, uma sugestão que tivesse mais parâmetro nisso. E mais uma outra, que começou o ano passado, mais ou menos em setembro, um processo da Prefeitura, para contratação de publicação de 200 mil revistas de prestação de contas das ações do governo. Ficou parado, foi rolando, vai para lá, para cá, muda valor,
Agora foi publicado recentemente a abertura da concorrência. E o valor não é pequeno também. Agora imagina, 200 mil revistas, Penha. Nós não temos isso de casa em São Carlos. Não temos, a não ser que as crianças vão receber nas escolas infantis. Isso é porque distribuir 200 mil revistas é coisa para coisa. Então é uma sugestão também ao governo, entendeu? Está tão aperreado assim. E aí, só para terminar, eu queria saber, então, se o senhor de cabeça lembra de algum valor que tenha sido restituído nesses 2 anos e pouco, de forma administrativa, não judicial, de IPTUs que tenham sido pagos de forma indevida por algum contribuinte da cidade de São Carlos, da ordem de 100 e poucos mil reais. Se o senhor lembra, né, estou pedindo formalmente, o senhor vai me mandar a relação, eu acho que deve ter alguns que justifiquem isso. Mas esse valor, né, qualquer um fica espantado que administrativamente, um período de 6 meses que tramitou o processo, tenha sido prontamente saldado pela Prefeitura. Muito bem, vereador Eneu. Com relação ao processo que o senhor disse no início, com relação ao procurador jurídico, eu faço gestão assim, junto a ele, não só junto a ele, a pessoa dele, como a Procuradoria-Geral do município como um todo, a aflição financeira por que passa o município. E o senhor me desculpa dizer, mas eu insisto na palavra irresponsável. Eu não digo que nós não estamos sendo tão responsáveis, mas, na verdade, a administração anterior foi, no mínimo, irresponsável de não pagar, ou de, pelo menos, fazer uma reserva da diferença entre o valor da parcela naquele momento com o valor que é do valor da liminar que foi conseguido. Então, atual também é irresponsável. Eu não digo... Atual também é irresponsável. Não, deixa eu terminar meu raciocínio. Lógico. Tá. Eu não digo para o senhor que o procurador-geral do município, ele teve a oportunidade de vir aqui, o senhor, com certeza, o senhor fez alguma interpelação com ele, eu gostaria que o que fosse concernente a ele, o senhor dirigisse a ele, e o que fosse a mim, o senhor dirigisse a mim. Eu respondo, sim, pela minha pasta, com meu nome, meu CPF, meu RG, está sempre, diga-se de passagem, com muita responsabilidade, com o pé no chão, eu respondo sim pela minha pasta, e o senhor tem toda a autonomia de perguntar para ele, eu não sei se ele já veio como procurador ou não, eu não sei nem se deve vir ou não. Com relação à Engemasa, Engenharia de Materiais, uma restituição que foi feita do IPTU, o artigo, na verdade, é muita coisa, deve ser o artigo 100, se eu não me falha a memória. 130 e coisa, né? Não, 100 do CTN. 130 e alguma coisa, né? 130? Tá. Que, na verdade, ele trata que, na alienação de bens por leilão, tudo bem, o senhor está certo, o senhor está no discurso do senhor, o senhor está na posição do senhor, mas, na verdade, quem tomou essa decisão, aliás, quem tomou a decisão não, esse processo ele está calçado juridicamente, ele não está calçado por mim, José Roberto Bueno, secretário municipal de Fazenda, ele está calçado pelos elementos que agora há pouco o senhor elogiou, por eles, não por mim, eles sugerem, eu acato a sugestão deles ou não. Como eu sou um sujeito inteligente, como o senhor disse logo no começo da fala do senhor, é claro que eu acatei. Significa, o IPTU, o imóvel da antiga Genarex, que foi arrematado em leilão, o IPTU, naquele momento, ele veio a partir da data da arrematação em leilão, dali para frente cabe ao arrematante, dali para trás cabe à empresa anterior. E o que foi feito é o seguinte, foi questionado na administração anterior, também não quero entrar nesse mérito, foi solicitado para que a empresa Engemasa, que arrematou, pagasse, inclusive, o IPTU anterior. E isso está calçado, inclusive, no princípio da impessoalidade, que é o artigo 37 da Constituição, que, na verdade, a pessoa do senhor prefeito Paulo Roberto Otomani, ele é um dos sócios da Engemasa, não é o proprietário da Engemasa. Mas eu acho que o senhor está revestido de toda a coberta jurídica, no sentido de ir até o Ministério Público e fazer os questionamentos que necessários forem. Não tenho dúvida com relação a isso. O senhor fez uma pergunta para mim no tocante, se eu tinha de cabeça... O senhor lembra? Lembro, sinceramente eu lembro, eu só não me lembro a empresa que arrematou, mas eu lembro sim, eu lembro que era a empresa do saudoso, não sei se é vivo, mas é uma pessoa que foi meu cliente no banco, o Adocel, o Romeu Bota. Eu sei que ele também teve um problema desse aí também na empresa dele, que foi a leilão e foi arrematado, e foi aberta uma nova inscrição municipal, e essa nova inscrição municipal, dali para frente, é que começou a tributar o IPTU para o arrematante e não para a empresa anterior. Significa, o débito anterior morre junto ele fica junto com a massa anterior, com a massa falida do anterior. É assim que funciona. Que valor é esse?
Não me recordo, honestamente eu não me recordo. Agora, Tem mais de casos, outros- vereador, o senhor fica à vontade. Não, lógico, eu vou pedir para embasar que eu estou entendendo o que aconteceu. Então, logo chegue para mim o seu pedido, eu passo para administrar, para superintendentes da arrecadação tributária, eles vão buscar nos arquivos virtuais da prefeitura, e vão buscar lá o que tem que buscar sem problema nenhum. Eu não lembro de nenhum assim que tenha chamado a Nesse atenção caso, pelo valor. Sinceramente, não lembro o caso da Docel, era a firma, Docel. Eu lembro que teve sim, mas eu não lembro o valor, honestamente eu não lembro o valor. Eu lembro mais uma também, que foi uma empresa de Branco alguma coisa, Branco Pérez, alguma coisa. Branco Pérez? Branco Pérez Laranja, lá de Itacoaritinga. Não é Branco Pérez, não. Tábuas. Eu não lembro a distribuidora que tinha no Jockey Club naquela região, eu também posso levantar isso para o senhor, mas também não lembro o valor. Eu lembro que teve também outra compensação, até porque eu acho que eles devem saber isso mais que eu, porque eles fazem com mais frequência. Mas o senhor pede por requerimento que tudo vai ser levantado, sem problema nenhum, sem questionamento nenhum. Eu gostaria novamente de enfatizar, de fazer novamente o convite, não só ao senhor, vereador Lineu, como o vereador Penha, vereador Laide, vereador Júlio César, os demais vereadores, para que compareça um dia, 2 dias, 3 dias, horas que quiser, para pulsar junto com o município de São Carlos, para ver como é a dificuldade que nós temos de fazer o alinhavo, para a gente conseguir fechar o dia e contentar todos os credores do município. Desculpa de falar novamente, mas eu falo com propriedade sim, que se tivesse um pouquinho mais de juízo na coisa pública, hoje o município de São Carlos não está nessa situação. Eu sei sim que também não foi a gestão dos últimos 12 anos que fez esse débito, mas caberia fazer uma gestão de maior responsabilidade sobre esse débito, vereador Lineu. Indago os vereadores, tem mais algum questionamento? Eu só queria agradecer o convite do Poenas, mas se fosse para mim, na verdade, pulsar firmemente na prefeitura hoje, eu pulsaria na Procuradoria-Geral do município. Eu acho que lá que está o centro do problema, na verdade, está na ineficiência lá, entendeu? Quem sabe a gente conseguisse convencer o doutor Valdomiro a ir atrás, né, de algum escritório que tivesse capacidade para resolver a situação, para não ficar a pecha de responsável da administração anterior, do companheiro Newton, e também a pecha responsável do atual prefeito, que ele tanto defeito, que é o senhor Paulo Roberto Altomani. Vereador Lineu. E a responsabilidade anterior, ela se aplica até a época e o liminar, e obviamente que também não provisionou, né? Quer dizer, responsável são todos os que passaram pelas palavras do senhor e não provisionaram um recurso para sustentar caso caísse a liminar, entendeu? Acho que para mim eu iria lá, preferia ir lá. Talvez. Até para tentar liberar as emendas nossas, né? Junta tudo parado lá, quem sabe ele liberasse. Vereador Lineu, o senhor como fiscal do povo, o senhor e os demais vereadores, o senhor como fiscal do povo, o senhor tem não só o direito, como a obrigação de não ir na Secretaria Municipal de Fazenda, de ir na Procuradoria, de ir na licitação, para saber lá se realmente a carta convite foi aquela, se não foi, de participar. De participar, isso aí tem que mesmo, não estou desafiando longe. Estou dizendo para o senhor que a obrigação dos vereadores ir lá e realmente ver se a licitação está sendo viciada ou não, como, enfim, vocês têm todo o direito de falar, de levantar a hipótese, mas vai lá, senta do lado do pregoeiro, que todos, funcionários públicos municipais, eu disse, todos os pregoeiros são funcionários públicos municipais, digo de novo, todos os pregoeiros, com exceção, acho que só do Rossato, que não é, mas ele é um e os demais são todos pregoeiros, ficam lá, tanto o presencial como o pregão eletrônico, carta convite, vocês não estão desafiando ninguém, vocês têm a obrigação de estar participando lá, e também na Procuradoria-Geral do município, você fica à vontade. Eu quero cumprimentar o secretário Poianas, toda a equipe da Secretaria de Fazenda, e vou daqui mesmo fazer minhas indagações. Eu participei do governo 15 meses do ano 2013, e tinha algumas coisas que eu discordava, em relação principalmente a trazer a licitação, por exemplo, a gestão financeira da Secretaria de Saúde para a Fazenda. Porque acredito que tem suas particularidades, é diferente, e acredito que nós não teríamos tantos problemas em relação à licitação se tivesse na Secretaria. Esse é um posicionamento pessoal. Eu sei que foi uma recomendação, se não me engano, do Tribunal de Contas, para tomar essa medida, mas eu acho que nós teríamos argumentos para contrariar. Eu acredito que a Secretaria de Saúde, pela amplitude, ela tinha que ter um departamento jurídico próprio, o departamento de compras, enfim, eu acredito que teria que ser focado lá. A pergunta é a seguinte, secretário, uma das perguntas. O senhor dá muita ênfase. Vou fazer outra pergunta. Hoje, na Secretaria de Fazenda, quantos cargos de confiança externos nós temos? O senhor sabe me dizer?
Olha, acredito que não são mais que 4. Mais que 4. Não são mais que 4. Me ajudem aí, vocês estão mais almoxarifado. Não são mais que 4. Não acredito. 4, 5. Você aqui. É que são poucos. Pouquíssimos. Mas o quadro é pouco. A minha pergunta é o seguinte: o senhor dá muita ênfase, e eu concordo, em relação ao. Mas essa vaga é cargo de carreira. É servidor de carreira há 20 anos, 30 anos. O senhor tem a mesma confiança nos cargos de confiança, nos cargos de carreira? Ou o senhor acredita que os cargos de carreira têm mais potencial para exercer a vaga? E por que não substitui? Essa é a primeira pergunta. O senhor quiser responder? Veja bem, com relação à confiança, Júlio César... Eu nem diria confiança, eu diria segurança. Não, veja bem. Né? Então agora o senhor mudou a palavra, ficou mais melhor, né? Ficou mais fácil de falar. Na verdade é o seguinte, conforme o vereador Lineu, no início da fala dele, ele falou da Secretaria Municipal de Fazenda, o que acontece é o seguinte, quando você chega em um lugar novo, você não tem o pleno conhecimento daquilo, embora eu seja contabilista, sou contribuinte no município de São Carlos, trabalhei um tempo fora de São Carlos, voltei. Quando você se ampara com pessoas que já estão exercendo aquela função, é mais, vamos dizer assim, é mais saudável você manter aquele grupo e começar a corrigir a rota de acordo com o que você percebe, o desvio dessa rota, do que você trocar o barco, você trocar o navio, você trocar o comandante. Porque na medida que isso na verdade a administração ensina a gente, vereador Penha, não é? Significa, eu vou comprar um restaurante, eu vou trocar do maître ao chofer, ao manobrista de uma vez só. Eu não, veja bem, eu assumo, e na medida em que as pessoas, em que os profissionais estão se desenvolvendo a atividade deles, e eles de uma forma contente, continuam, não estão, eles saem. Então significa, é dessa forma que eu tomei essa decisão. Agora, eu reafirmo uma coisa, vereador presidente Júlio César. O prefeito Paulo Otomani não fez gestão sobre nenhuma secretaria. Isso eu afirmo que não fez gestão sobre nenhuma secretaria. Isso coube ao secretário fazer a gestão da secretaria dele. Coube ao secretário fazer essa gestão. Agora, com relação à confiança ou desconfiança do cargo externo e interno, eu digo o seguinte, o secretário sente muito mais segurança numa pessoa que já tem feito aquele trabalho do que uma pessoa externa que chegou agora na secretaria junto comigo para fazer aquele trabalho. Vou dar um exemplo simples, básico. Eu vou pegar o lugar do Maurício Lourenço, funcionário público há mais de 20 anos. Ele é chefe de divisão de cadastro imobiliário. Eu vou colocar o meu primo como chefe de divisão de cadastro imobiliário. Pronto. Meu primo, ele foi contador da Soltex. Meu irmão, vai, pronto. Tudo bem que ele pode, eu vou dar o exemplo do meu irmão. Percebe? Tudo bem, não pode. Pode. Pois é. Um amigo, vai, entendeu? Eu não tenho como, significa, eu tenho muito mais segurança nele do que nessa pessoa. Não tenho dúvida. Eu fiz essa colocação porque, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, tive autonomia, senão não teria assumido, e as pessoas que estiveram comigo lá eram todos funcionários. A única exceção que eu tinha é porque o senhor tomou a servidora Fabiana da minha secretaria, então eu tive que chamar uma pessoa de confiança externamente. Aí, meu presidente. Mas tudo bem. Então, também acredito, valorizar o servidor público. Mas o que eu peço que o senhor pondere é em relação a que os demais externos não se sinta constrangido em ser afirmado dessa forma, né? Dá muita, tem que valorizar, sim, mas valorizar o externo também. Tem muita gente boa, que se esforça, enfim. Secretário, eu vou discordar de duas colocações que o senhor fez. A primeira, e discordar do vereador Lineu também. Quando se fala em provisionar recursos, se a gestão passada tivesse feito essa também, mas para que provisionar o recurso, sendo que era melhor pagar? Era melhor pagar? Ué, é 150 e o valor 500, passou para 150. Por que eu vou guardar o recurso? Então vai lá e paga a parcela na íntegra, né? Então nem o governo passado, nem o atual, se tivesse, eu tinha que pagar, né? Não tinha que guardar um recurso, bem, sendo que, na verdade, por que você vai guardar então? Eu vou guardar, não, pagasse, né? Então eu discordo nesse ponto. E em relação a alguns secretários que estiveram aqui, secretário,
e vou falar pelos outros secretários, e falaram que não tinha autonomia nas secretarias. Por isso que o vereador Lineu colocou isso, e a gente ficou até estranhamente falou, porque alguns secretários colocaram que não tem autonomia para gerir sua secretaria. Foi dito aqui na audiência. Por isso a nossa preocupação em perguntar, mas se um secretário não tem autonomia para tocar a secretaria, é difícil, né? E eu vou fazer a pergunta para o senhor que eu fiz para todos os secretários. Principalmente que o senhor tem dentro da Secretaria de Fazenda um departamento que eu considero um dos mais importantes para qualquer município. É um setor da licitação. E eu estive perto, a gente teve muito problema nessa transição de conseguir fazer uma licitação andar. O senhor sabe disso, porque aqui tem que ser transparente, a gente sabe da nossa dificuldade. E a pergunta que eu fiz a todos os secretários que vêm aqui é a seguinte: hoje, o senhor está desde o início da gestão, a tua equipe, a Fazenda, tem tranquilidade nos pareceres jurídicos para qualquer tipo de licitação? Ou, na verdade, o senhor, com a sua experiência na iniciativa privada, o senhor toma alguns cuidados em relação a não dar um certo passo, né? E essa tranquilidade jurídica, alguns secretários falam assim: Júlio, eu não tenho, e até procuro alguém para me ajudar. A minha preocupação não é contra a pessoa do procurador jurídico, não. É, na verdade, a insegurança que eu sinto nos secretários de tomar alguma atitude e, no futuro, se prejudicar ou prejudicar até mesmo o prefeito. Então, a pergunta é simples: se há essa segurança ou há mais o diálogo para buscar outras informações para que se tenha, na verdade, uma segurança jurídica, principalmente por causa das licitações, porque lá estão os remédios, medicamentos, enfim, todas as compras. E o número de... Eu acredito que os maiores problemas jurídicos que a Prefeitura, em relação ao Ministério Público, foi decorrente de compras, de empenho, licitação, compras sem empenho, aquelas coisas todas. Então, a pergunta é em relação a isso. Vou tentar recordar todas as perguntas que o senhor fez, senhor presidente. É o seguinte: a primeira, com relação, o senhor fez o questionamento com relação à valorização do funcionário externo. É claro que eu valorizo o interno, eu valorizo o externo também. Do meu lado, sentado aqui nessa mesa, está o Leandro Maestro, que é um funcionário externo, que ele é diretor de dívida ativa e não é concursado. Ele veio da administração anterior e eu mantive. Então, significa, não são dois pesos, duas medidas. É uma medida e um peso e uma medida. Com relação à segurança jurídica, aliás, com relação às compras e licitações que o senhor disse que se o senhor tivesse na gestão da Secretaria de Fazenda, o senhor ia arguir junto ao Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, no sentido de manter a licitação lá. Eu discordo, respeitosamente discordo, porque, na verdade, a licitação ela tem que ser única, porque é uma sequência numérica, vereador. Pregão presencial número 1, número 2, 3, 4. O que aconteceu antes era assim: número 1, 2, 3 da Prefeitura, número 1, 2, 3 do Fundo Municipal de Saúde. Pregão presencial é a mesma coisa. Então, significa... Mas o sistema integrado que outras cidades têm... Não era bem integrado, porque não existia a utilização do sistema do GIAP na saúde. Enfim, são situações pormenores que não vem ao caso a gente fazer a discussão aqui, mas eu tenho certeza que, data vendo discordar de Vossa Excelência, mas eu acho que o Tribunal de Contas ele tomou uma decisão acertada. Aliás, devia ter tomado ele tomou a decisão antes disso aí, só que não foi tomado a atitude de fazer essa mudança naquele momento. Então, significa que eu acredito que foi, sim, de forma acertada a orientação do Tribunal de Contas de fazer a unificação do processo contábil, financeiro e de licitação junto numa coisa só. Os funcionários do antigo do Fundo Municipal de Saúde que estavam na saúde vieram para a Fazenda. Os funcionários da administração financeira que estavam na administração financeira da saúde vieram para a Fazenda. Os funcionários que estavam no patrimônio, enfim, eu consegui fazer, foi trabalhoso, muito trabalhoso. O senhor até acompanhou um bom pedaço desse trabalho, vereador presidente Júlio César. Foi muito difícil, mas nós conseguimos chegar a contento. Com relação à segurança jurídica, que Vossa Excelência fez o questionamento agora, não digo que existe insegurança ou segurança jurídica, porque a licitação, embora esteja apensa à Secretaria Municipal de Fazenda, o secretário municipal de Fazenda, conforme bem disse o vereador Lineu, eu digo no processo se existe recurso ou não existe recurso para aquilo. A questão jurídica
quem responde pelo jurídico da licitação é o próprio jurídico. Significa, então, a segurança é deles, não é minha. Eu me atenho à parte financeiro-contábil. Ele se atém à parte jurídica. Se amanhã existir algum problema com alguma licitação, quem vai responder por isso não é o secretário municipal de Fazenda, embora eu seja ordenador de despesa. Mas quem assinou o parecer jurídico é que vai responder pelo jurídico. Entendeu? Agora, a questão de segurança ou não, eu acho que eles têm que ter a segurança no trabalho deles, e o secretário municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal de Fazenda tem que ter a segurança no trabalho dela. Na verdade, quem vai responder é o prefeito municipal, né? Ele vai responder por tudo isso. Mas, assim, eu acredito, secretário, que é óbvio que o departamento jurídico tem a sua, né, essa separação, mas eu tenho certeza que chegar a uma licitação lá de forma equivocada e o senhor ler, por mais que o departamento jurídico dê o aval, o senhor vai discordar, né? Eu, pelo menos, acredito assim. A experiência me diz isso, né, vereador? Eu queria perguntar, se tiver mais um questionamento, vereador, pois não. Só tinha, ordem, senhor presidente, uma observação, né? Também, particularmente, parabenizar a secretaria sua, apoiando toda a equipe. A gente vê o trabalho de vocês, a gente sabe das dificuldades. Eu acho que falar que 60 milhões de um orçamento não quer dizer nada, é uma hipocrisia, eu sempre falei isso, né? Em que pese também não justificar somente nessa, como você diz, não o termo correto é o saque, né? Então, nós temos que trabalhar com as dificuldades que estão apresentadas aí. Falei isso para outros secretários também. E, assim, só uma observação com relação ao que é cargo de carreira e cargo nomeado, eu acho que, de uma certa forma, é um tanto prejudicial. Às vezes, nós, como vereadores aqui, constatamos em algumas secretarias que realmente é difícil ter nomeado ali um cargo político que não sabe nem o que está fazendo ali. Isso é fato, né? Nós não podemos negar isso, porque é um cargo, isso é a política, né? Nós não vamos mudar isso, é uma coisa que existe no nosso sistema político, mas é muito complicado assim a questão da alocação política em algumas secretarias, que realmente é só para atender a demanda desse vínculo que tem os legislativos do Brasil com os executivos, né? Então, a gente continua sonhando ainda numa administração voltada totalmente para a população. A preocupação do executivo e do legislativo, e não nesse câncer que eu sempre falei, que é o excesso disso aí, das indicações. Olha, nós atendemos aqui, mas se for ali, então a gente fica muito assim triste com isso, que não há políticas públicas voltadas efetivamente, quando a gente vê que um cargo indicado, por exemplo, ele está trabalhando para o indicador, que o indicou, e para o partido que ele... e não para a população. Então, quando a população está em segundo plano nesse contexto, a gente tem uma preocupação muito grande. É só um posicionamento, assim, uma opinião minha, que deixei registrado, senhor presidente. Muito obrigado pelos graciosos elogios, vereador Penha. Com relação à equipe de trabalho, realmente... não tem secretário melhor ou secretário pior. Eu digo que eu trabalho, aliás, como sempre fiz, desde os meus 14 anos de idade, que não estou aqui para falar meu currículo para ninguém, porque cada um tem o seu, e aqui não é hora de falar isso aí, mas eu sempre fui o melhor engraxate, o melhor lixeiro, o melhor contador e talvez o melhor secretário, não da Fazenda. Também não tenho interesse em ser melhor que nenhum, mas seguinte, tudo que eu faço com muito afinco, com muita responsabilidade. Vibro, pulso, xingo, grito, respeito, choro junto, sou parceiro, sou amigo, significa, enfim, eles sabem disso, todos estão aqui porque merecem, outros não estão, mas também merecem. Eu agradeço e com muito orgulho os seus elogios. Com relação à indicação de cargos políticos ou não, vereador Penha, eu tenho a dizer o seguinte para o senhor. O partido que o senhor milita, o partido que o vereador Lineu milita, o partido que a vereadora Laide milita, o vereador Júlio César, presidente, agora milita, o partido tem agora uma oportunidade única e ímpar de fazer a mudança nisso. Nós estamos vivendo, muito embora branca ou não tão muito clara, uma reforma política. E essa reforma política, eu acho que brota... Não brota na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, brota no município. O município ele tem que ser organizado para ir lá e questionar essa questão. Então, significa, eu acho que
PPS, o PT, o PMDB, o DEM, o PSDB e todos os outros partidos que não concordam com esse apaniguamento de cargos de confiança, ou tinha que ser de uma forma mais restrita, enfim. Eu acho que é hora dos senhores, que justíssimos representantes da sociedade, vocês têm que ir lá e colocar a opinião de vocês, ou o seu deputado estadual que é amigo, o seu deputado federal que é amigo, colocar o posicionamento de vocês. Então, eu acho mais do que ninguém, porque eu nunca concorri, sim, uma vez cargo político, mas na época do ranho, né? Mas eu acho que vocês têm hoje a grande oportunidade, vocês eleitos pelo povo, de fazer algum questionamento e algum posicionamento junto aos deputados estaduais e federais. Vereador Irineu. Não tem tempo ainda, ninguém está inscrito. Eu queria só colocar duas questões. Uma que eu concordo, Júlio, eu não discordo de você, Júlio, que você falou em relação à questão da liminar. Eu sempre falo isso. Eu acho que, para mim, é uma imbecilidade falar que deveria provisionar recurso. É que esse tem sido o argumento do Valdomiro, tem sido o argumento do prefeito, na verdade. E eu acho que está errado. Você ganhou liminar, na verdade, para não pagar o valor que era de 560, 550 mil reais, passou a pagar 100 e pouco, você não vai guardar 400 mil, você investir esse dinheiro e na melhoria da qualidade do serviço. Você pagava a parcela? Eu acho então, que é o senhor concorda comigo, então, que, na verdade, foi empurrado para debaixo do tapete aquela situação lá? Não, a liminar fez isso, na verdade. A liminar fez isso. Se, por exemplo, se tivéssemos conseguido, na verdade, a Lei Complementar 148 antes de junho, provavelmente seria uma outra avaliação em relação à questão da liminar. Provavelmente. Provavelmente seria uma situação totalmente diferente. Eu só quero dar só uma licença, por favor. Eu não tenho essa habilidade com as palavras como o senhor tem, não, mas é o seguinte, eu quero só... Não tenho, você pode ter certeza que não. Então é o seguinte, eu gostaria só de colocar uma situação assim. O senhor concorda comigo que, vamos imaginar o seguinte, o senhor é locador do imóvel, o senhor é proprietário do imóvel, o seu inquilino está discutindo o valor do imóvel. Esse inquilino, o senhor está pedindo 1.000, ele fala em 800. A justiça deu uma liminar para ele no sentido de 900. Qual é a prudência dele? Ele tem que pegar esses R$100 de 900 para o 100, para o 1.000, e depositar em juízo. Porque o senhor pode ganhar, mas ele também pode ganhar. O senhor pode perder, ele também pode perder. Então, o que se discute aqui? Se discute que naquele momento, lá em 2006, quando foi contratado o escritório Andreoli, por 900, R$1 milhão, também não vem ao caso aqui, porque já discutimos sobre isso também. O senhor concorda comigo que naquele momento foi uma medida paliativa? Significa assim, meu filho está com febre hoje, de verdade, está no médico. Meu filho está com febre, eu vou dar uma dipirona para ele. Meu filho está com febre, eu vou dar uma dipirona para ele. Significa, então, a liminar, na verdade, ela foi, naquele momento, só para empurrar uma situação com a barriga. Significa, hoje eu resolvi, daqui a pouco, quem vir para frente é que resolva na frente. Ou significa, literalmente, empurrou com a barriga uma situação? Eu vejo dessa forma, vereador Lineu. Eu vejo dessa forma, veja bem, a liminar, ela atendeu o município naquele momento, sim, atendeu, mas era necessário que o gestor público, não vou citar nome porque não vem ao caso, mas o gestor público, ele tinha que ter a responsabilidade, veja bem, se ele não quer diminuir, então que ele paga a parcela, porque uma hora ele sabia que isso ia estourar, para o bem ou para o mal, mas ele sabia que isso ia acontecer. Se não sabia, ele tinha a noção de que isso ia acontecer. Se ele não tinha, o jurídico dele tinha orientado, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente traz para 158, mas isso aqui um dia vai acontecer, vamos provisionar 50, 60, 80 ou 100% da diferença, porque isso aqui vai acontecer uma hora. Não concordo, o senhor tem todo o direito, mas é o meu posicionamento. Poianas, olha, 2006, em 2000, quando foi repactuada e refinanciada a dívida, era de R$31.764.000. Somando o que se pagou de 2000 até 2006, o município chegou a pagar, já tinha pago mais de 28 milhões de reais, na dívida que original era 31 milhões. E a dívida nossa corrigida, o saldo final da dívida estava, em 2006, quando conseguiu eliminar, 60 milhões de reais. Era óbvio, na verdade, por isso que os movimentos municipais do Brasil falavam, a própria MB, a FNP, e todos, na verdade, falavam que deveria ocorrer a revisão do índice, na verdade. Se em 2000 o GPI DI lá, mais 9%, era alguma coisa palatável, porque era passeado no mercado, né? Nessa época, depois de 2, 3 anos, já não era mais, na verdade. Então, o movimento, na verdade, levava a isso. Então, por isso que eu acho que a situação aqui é diferente, porque envolvia, na verdade, negociações no Congresso, de se fazer uma nova legislação, na verdade, que resultou agora no final do ano passado, que a presidente, inclusive, sancionou, mas não está cumprindo, mas promulgou a lei, né, que criou um outro quadro.
E você pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, a dívida que é de 50 bilhões, ela vai vir para 3 bilhões de reais, entendeu? Então, os municípios que tentaram eliminar e conseguiram, não teria sentido falar, olha, eu estou guardando 400 mil reais por mês de uma coisa que eu não estou pagando agora, pensando que vai estourar lá. Então, por que não paga? O Júlio está correto. Por que não pagaria? No poder público, na verdade, ele funciona de forma diferente da minha casa, que é um orçamento particular meu. Eu não tenho como comparar uma coisa que tinha uma pressão política, inclusive, para resolver a situação de colocar um outro índice de correção da dívida e das parcelas. Hoje, com o que São Carlos pagou e que foi bloqueado ou saqueado agora, se vier o cumprimento da liminar lá, se fizer a conta, provavelmente já acabou a dívida do município de São Carlos. Provavelmente já acabou. Essa é a verdade. Outro dia eu peguei um dado, vou falar para o senhor um dado, de São Bernardo, que conseguiu também o movimento esses dias, conseguiu eliminar lá. A dívida que era de 5, a nossa original era menor que a nossa. Né? Parece que era 24, 22 milhões de reais, enquanto São Carlos é 31. E foi pagando, não tiveram liminar. Então, pagar uma parcela lá, não sei porquê também não pagou, é menor que a nossa. A dívida que era de 50 e poucos bilhões veio para 3 bilhões. Eles querem pagar agora à vista. Só que eles pagaram lá, né, vereador? Porque não conseguiram São Bernardo pagou, São Carlos não pagou. Eles tentaram liminar, mas não conseguiram. Eu sei que uma vez alguns municípios conseguiram. Eu acho que é um ganho, é uma tentativa que se fez, na verdade. Sim, veja bem, não estou condenando. Isso não viabilizou, inclusive, vou dar um dado mais para o senhor, não viabilizou, pelo que vocês me responderam aqui, a capacidade de investimento do município hoje não está comprometida. Não está. Pela receita corrente líquida do município e o que se paga de dívida consolidada não está comprometida. Os índices mostram isso, vocês que me mostraram para mim. Está muito longe daquilo que o Senado estabelece como teto para investimento. Então, eu queria, assim, discordar. Eu acho, na verdade, foi correta a posição. Acho que o prefeito atual, inclusive, sou difícil concordar com ele, mas agiu correto. Ele não foi responsável, como o senhor disse. Para mim, o Otomani não foi responsável de janeiro de 2013 até junho de 2004 não ter provisionado. Ele não foi responsável para mim. Como eu acho que o Newton não foi responsável, nem o Barba. Acho que é uma palavra colocada errada. Eu acho que é errado ele colocar. E quando ele coloca isso, ele devia fazer a história toda. Então, eu falo assim, eu fui responsável, o outro também foi responsável. Agora, o outro foi responsável por não provisionou, e ele, que não provisionou nada também por 16 meses, como é que vai? Aí é 2 pesos, 2 medidas, né? Concorda comigo? Queria só para finalizar uma questão que o senhor esqueci de falar, que era importante, entendeu, Júlio? Para a população, inclusive, particularmente para os servidores municipais. O prefeito, mais de uma vez no último mês, já foi em emissoras de rádio, já falou, tem jornal isso, que provavelmente não consegue pagar a folha de pessoal para agosto, por aí. Eu queria saber o senhor, como secretário da Fazenda, porque eu não vejo isso nos dados, na verdade. Eu acho que vai se tentando, cortando de um lado e tal, vai estar se empurrando. Né? Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? Pode vir a acontecer isso, caso continue a ineficiência do poder jurídico lá, que não consegue resolver nada no mandado de segurança, continue os bloqueios, os saques, como o senhor diz, no nível que estão hoje, pode acontecer isso a partir de agosto? Ou o senhor vai trazer para nós, para os servidores municipais que estão escutando, uma palavra de tranquilidade, não, olha, pode continuar tendo aluguel, vai ter comida, porque não vai parar o pagamento de salário, como o prefeito já afirmou. Só, vereador Lineu, obrigado. Só para orientar, depois da resposta do secretário, eu vou abrir para a população, quem aqui quiser fazer algum questionamento, para que a gente possa encerrar a audiência também. Secretário, o senhor tem a palavra. Permita, vereador, respeitosamente discordar de Vossa Excelência, mas eu ainda discordo, dizendo que a administração, em 2006, a administração pública municipal, empurrou o problema com a barriga, sim. Essa é a posição pessoal minha, como contribuinte do IPTU de São Carlos, como morador de São Carlos, como natural de São Carlos. Eu digo para o senhor, minha família daqui, independente de quem não esteja, não é isso, mas eu digo para o senhor, sim, foi uma irresponsabilidade, sim, do gestor público municipal, em 2006, conseguir uma liminar e não fazer o devido provisionamento, sabendo que um dia essa liminar podia acontecer, podia ser positiva ou negativa, como foi negativa com o município. Desculpa meu posicionamento pessoal. Com relação à folha de pagamento. A folha de pagamento é um dos princípios básicos, quando o diretor financeiro, o Serginho, ele despacha com o prefeito todo dia, ele chega para mim e fala assim, Poianas, o prefeito falou assim para a gente fazer de tudo para a gente fechar a folha. Então, eu quero tranquilizar, assim, o funcionário público municipal, no sentido de que ele pode ter a máxima certeza que a gestão pública dos recursos financeiros, o dinheiro, está sendo gestada, está sendo gerenciada, está sendo administrada
por funcionário público de carreira, por funcionário público com mais de 30 anos de Prefeitura Municipal de São Carlos e de Secretaria Municipal de Fazenda, que antigamente era diretoria de Receita, alguma coisa assim. Então, significa, ele pode ter a tranquilidade, a máxima tranquilidade, que o recurso está sendo muito bem administrado. Oxalá conseguimos fazer com que esses saques, vou mudar o nome disso aí, não vai ser mais bloqueio, vai ser saque a partir de agora, porque bloqueio não vai voltar, isso não vai existir, o retorno desse recurso acabou. Oxalá esses recursos, esses saques cessem. Cessando, a gente tem uma vida mais tranquila, um mar de brigadeiro. É mar de brigadeiro? É céu de brigadeiro, né? E nós temos certeza que nós vamos sim, se conseguir essa liminar, nós vamos sim conseguir fazer com que as finanças do município se encaixem e se fiquem nos trilhos novamente. Mas pode ter certeza sim, o funcionário público municipal que está nos vendo aí, que está sendo administrado da melhor forma possível. Aliás, como se fosse as nossas finanças. Muito obrigado. Gostaria de perguntar a alguém presente se tem algum questionamento a fazer ao secretário. Não havendo, eu queria registrar novamente a presença do vereador Penha, na audiência pública, vereador Lineu Navarro, vereador Laide, vereador Catarino, e as assessorias dos demais vereadores já citadas aqui. Agradecer também ao presidente Lucão, que nos convocou a fazer a presidência dessa audiência pública. Eu quero agradecer ao secretário Zé Roberto Poianas pela sua presença, vindo aqui. Acredito, secretário, e tenho falado todas as vezes que eu tenho oportunidade, essa é uma hora importante, onde o secretário tem a possibilidade de dizer o que está acontecendo. Como eu disse para alguns secretários, olha, aqui é oportunidade, reclame, peça ajuda, mas é oportunidade de mostrar o que está acontecendo e também colocar, às vezes, as opiniões contrárias do que está sendo dito, né? Então, eu quero agradecer ao Leandro, a Juliana, ao Marlon, toda a equipe, os demais servidores. Eu quero agradecer a imprensa aqui presente, aos profissionais também da Câmara Municipal de São Carlos e declarar encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.